Hoje vamos falar especificamente do termo ergonomia e dos conceitos de ergonomia. Se nós pegarmos a palavra ergonomia, ela deriva do grego. Então, ergon significa trabalho e nomos significam leis ou normas para denotar essa ciência do trabalho. Tem um conceito que eu gosto muito de ergonomia, é bastante simples, que diz que ergonomia é a ciência que se ocupa da combinação do trabalho, do local de trabalho com o trabalhador. Quando a gente fala em ergonomia, não é uma coisa nova, uma coisa moderna. O termo ergonomia, sim, é um pouco mais recente, mas fazer ergonomia, nós já temos relatos desde a pré-história, onde os homens eles buscavam desenvolver ferramentas, desenvolver armas, para sua sobrevivência, para sua segurança, para a caça, cada vez mais confortáveis, mais fáceis de ser manuseadas, e isso não deixa de ser ergonomia. Desenvolviam utensílios de barro para poder transportar a água da maneira mais fácil possível, mais confortável. Então, isso também não deixa de ser ergonomia. O homem pré-histórico, quando ele buscava a forma mais confortável, mais segura e, consequentemente, mais eficaz, ele estava fazendo ergonomia. E é o que nós vamos buscar até hoje. O termo ergonomia ele foi utilizado pela primeira vez em 1857. Foi um polonês chamado Jarzembowski e ele publicou um artigo intitulado Ensaios de Ergonomia ou Ciência do Trabalho, baseada nas leis objetivas das ciências da natureza. Quase 100 anos depois, em 1949, um inglês chamado Murrell, ele criou na Inglaterra a primeira sociedade nacional para tratar de ergonomia, que é a Ergonomic Research Society. Posteriormente, a ergonomia se desenvolveu em numerosos países industrializados, como França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, e em 1959, então, foi criada a International Ergonomics Association, que é a nossa Associação Internacional de Ergonomia, que até hoje desenvolve trabalhos em busca esse consenso mundial a nível de ergonomia. E em 31 de agosto então, de 1983, foi criada a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. Ergonomia hoje muda os princípios quando se pensa em trabalho. Se nós lembrarmos do módulo onde se falou na Revolução Industrial, e a gente está falando aí do século XVIII, século XIX, onde o Taylorismo e o Fordismo traziam a ideia de que precisava adaptar o homem ao trabalho, aonde se desenvolvia máquinas, equipamentos e postos de trabalho, e depois selecionavam pessoas que tivessem o perfil físico, a força e a destreza para realizar aquela atividade. Com o advento da ergonomia como ciência, essa máxima adaptar o homem ao trabalho, ela não é mais utilizada. Hoje se utiliza adaptar o trabalho ao homem. Isso é ergonomia. Mais alguns conceitos importantes que eu gosto de citar quando a gente fala em ergonomia. Um deles é o próprio do Jarzembowski, que veio lá de 1857. E ele dizia que ergonomia são as relações do homem durante o trabalho com o seu ambiente natural. Vejam que esse é um conceito de muitos anos atrás. Nós estamos falando em quase 160, 170 anos. McCormick traz um outro conceito que é interessante, que fala que ergonomia é conceber para o uso do homem, quer dizer, criar para o uso do homem. Esse é um conceito que se usa muito na área de design, principalmente, mas que nós podemos trazer para a realidade da indústria, onde quer dizer que nós vamos criar alguma coisa pensando na utilização do homem. Então eu vou criar uma máquina, eu vou criar um equipamento, uma ferramenta, um dispositivo, já pensando em quem vai utilizar esse tipo de dispositivo, de equipamento. Tá? Então, esse é um nível mais elevado de ergonomia, onde se chama ergonomia de concepção. Temos um outro conceito bastante interessante de Alan Wisner, que ele diz que ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para conceber ferramentas, máquinas e dispositivos que podem ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Essas três palavras a gente deve guardar, porque a gente vai falar muito nelas ainda. A NR17, que é a norma regulamentadora brasileira que trata especificamente de ergonomia, traz nos seus primeiros parágrafos dizendo que
Ergonomia vai buscar sempre o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, quando se faz uma alteração num posto de trabalho, onde esse trabalhador ganha em conforto, ou se ganha em segurança, ou mesmo que se ganhe em eficiência, quer dizer, em produtividade, nós estamos sim fazendo ergonomia. Temos o conceito da Ergonomics Research Society, que é a sociedade inglesa, e eles trazem para nós que a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, o equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução surgida desse relacionamento. Eu trouxe esse conceito aqui, que é um pouco diferente do anterior, porque esse é um conceito que também se absorveu um pouco na norma brasileira, porque aqui fala dos conhecimentos de psicologia e de fisiologia. A NR17, que é a nossa norma que trata da ergonomia, ela fala que nós temos que avaliar os aspectos psicofisiológicos dos trabalhadores. E aqui é o campo que a ergonomia atua, então eu preciso entender aonde a ergonomia vai atuar. São em duas frentes distintas. Eu vou atuar sobre o trabalhador e sobre a empresa. Então eu vou pensar na saúde e eu vou pensar na produção. Quando eu falo na avaliação do trabalhador, a gente vai buscar os dados pessoais dele. Então, as características físicas, idade, sexo, a qualificação desse trabalhador, né, a experiência dele, quanto tempo ele está naquela função, o estado físico atual relacionado à fadiga, o ritmo biológico desse trabalhador, atividades fora do ambiente laboral. Vamos entender se ele tem algum adoecimento prévio, se sofreu algum acidente, entender toda a questão física desse trabalhador. E na outra extremidade nós temos o aspecto relacionado à empresa, aonde a gente vai entender quais são os objetivos dessa empresa, né? Quais são os meios de trabalho. Então nós vamos entender as máquinas que são utilizadas, os equipamentos, o ambiente físico na questão calor, vibração, ruído, frio, o espaço físico utilizado por esse trabalhador. Nós vamos nos preocupar com a organização do trabalho, a questão de documentos, de treinamentos, de instruções. Então é todo o conjunto que tem relação com a atividade. Nós avaliamos o que está prescrito, que é o que se espera que esse trabalhador faça, e o que efetivamente ele realiza. Então, neste conjunto, nós vamos conseguir contribuir na questão saúde e na questão produção ou produtividade. A ergonomia ela é uma ciência mãe, então a gente vai ouvir muitos dos conceitos falando que ela é uma ciência. Só que ela é uma ciência extremamente complexa. Dentro dessa ciência ergonomia, nós temos a medicina do trabalho, a fisiologia, a psicologia, sociologia, as estratégias, higiene e segurança do trabalho. Então são muitas outras ciências que são utilizadas pela ergonomia para poder chegar no seu resultado final. Essa é uma pequena base sobre a ergonomia, nós vamos desenvolver muitos outros conceitos nos próximos módulos. Um abraço e até a próxima.